Tem uma pergunta aqui, o superchat do Thiago Marinho, Zago. A esta altura do campeonato, por que o Flamengo não engrena? Acho que se você soubesse, você assumiria o Flamengo, né, Zago? Pô, seria uma honra. Eu tenho algumas. Assim, olhando de fora, né, Bernardo? Eu tenho algumas suposições. Eu penso que, primeiro, acho que o Flamengo ele tem grandes jogadores, mas se a gente fizer de novo um contraponto aí com 2019, para a gente poder comparar, eu acho que o que aconteceu ali, que foi muito bom para o clube, foi o seguinte: o Flamengo conseguiu montar um time titular que não tinha lacunas. Então, quando trocava, substituía alguns jogadores, ok, mas quando estavam todos titulares, eu sei que não foi com uma frequência tão grande, não tinha lacunas para os grandes jogos. Hoje eu vejo que o Flamengo tem muitos grandes jogadores para algumas posições e tem algumas em que ele sofre e que talvez esse tipo de decisão do Vitor Pereira de usar linha de 3 zagueiros pode ter relação com algumas lacunas que ele identificou na formatação do elenco, por exemplo, e ele está tentando reduzir essas lacunas. Afinal, o futebol é o jogo do elo fraco, né, Bernardo? Você geralmente vai perder o jogo no seu elo fraco. A chance de você perder o jogo no seu elo fraco é muito maior do que ganhar o jogo no seu elo forte. Isso é uma estatística do jogo de futebol já levantada há algum tempo. Então, para mim, eu vejo isso. A questão da marcação alta, ela é possível para boa parte das equipes, mas você precisa treiná-la e ter, vamos chamar, eu não queria usar a palavra vontade, mas vamos dizer, ter a intenção de fazê-la, entendeu? Com frequência. Você precisa ter a intenção não adianta só treinar, não adianta só praticar, se você não tem a ambição de fazê-la 90 minutos, ou pelo menos durante 60, 70, 80 minutos, sei lá. E eu penso que, assim, primeiro, o esquema com linha de 5 não favorece tanto a pressão alta, isso é um ponto. Dá para se fazer, como eu expliquei, mas não favorece quando eu aumento, a não ser que eu suba meus jogadores e transforme num 3-4-3, como eu estava falando anteriormente. A linha de 5, quando eu trago um jogador para trás, eu perco um pouco nisso. E eu vejo uma outra coisa, Bernardo, que pode talvez atrapalhar e que ele esteja pensando nessa alternativa de linha de 5. O perfil dos atacantes do Flamengo é diferente, por exemplo, o Pedro do Bruno Henrique. Não são dois jogadores que pressionam com a mesma agressividade, entendeu? O Bruno Henrique é um jogador que pressiona mais. O próprio o Gabriel já não é o mais agressivo. O Everton Ribeiro talvez não consiga mais sustentar, fazer pressão. O Arrascaeta tem esse problema meio que está crônico no pubis. Então, assim, é muito difícil, com tantas questões físicas envolvidas, que você consiga ter jogadores para pressionar, porque você depende do jogador querer fazer, mas também de uma característica de agressividade para pressionar o jogador da bola, para fechar a linha de passe muito rápido, para induzir passe para trás, porque senão você não consegue fazer a pressão com a qualidade que ela tem que ser feita. A pergunta do membro do canal aqui, o Léo Led, você vê esse elenco atual do Flamengo conseguindo jogar nesse esquema de marcação alta e redução de campo? Então, entra nisso, né? Entra nisso. Eu acho que o Vitor Pereira deve estar procurando alguma coisa nesse sentido, Bernardo. Porque olha só, quando ele chegou no Corinthians ano passado, o início dele foi buscando esse caminho. Se você lembrar o início do trabalho do Vitor Pereira no Corinthians, ele buscou uma equipe que fazia ali algumas variações de 4-1-4-1 ou 4-3-3, como queiram, pressionando mais alto e tendo um jogo mais dominante. Só que a formatação do elenco não proporcionou para ele ter um jogo agressivo, porque era um elenco formado meio que sem critérios tão definidos para pressionar alto. Jogadores como Renato Augusto, Paulinho, Giuliano, não favoreciam esse tipo de jogo que ele queria fazer. E eu vejo que essas mudanças que ele está fazendo hoje no Flamengo de buscar um desenho, talvez seja para tentar achar esse time que ele quer achar, de ser um time agressivo, que pressione, porque ele sabe que por mais que ele conquiste resultados, ele não vai agradar nunca se o time do Flamengo não for dominante. Então eu vejo que ele está buscando, e assim, ele tem bons zagueiros, então pô, com 3, a gente consegue dar uma sustentação para subir um pouco mais a pressão? Ou é melhor? Porque se eu tiver que tirar um zagueiro para fazer linha de 4, eu vou travar o Ayrton Lucas, que hoje é um jogador importante na fase ofensiva,
e eu vou ter que colocar um jogador do lado direito da linha que não é um jogador que talvez tenha o mesmo nível de desempenho do restante da equipe. E aí, ou seja, será que não vale a pena eu ter um a mais para poder ter dois com vantagem dos lados? Entendeu? Então, acho que essas trocas que ele está buscando para poder encaixar a melhor combinação de volante para ser agressivo mais no centro do campo, porque se eu tenho 3 zagueiros, os meus 2 volantes podem ser um pouco mais agressivos para pressionar o centro do campo do que se eu tenho 2 zagueiros, porque o tipo de proteção que eles fazem é um pouco diferente. Dá para fazer WM com esse Zago? Assim, a questão do WM, né, para quem não sabe, é quando você olha uma equipe, né? Quando você olha uma equipe e você vê a equipe de cima, parece que ela está montada ali num M, né? Em uma das partes. Então você tem lá os 5 jogadores fazendo ali um 3-2, por exemplo, né? Numa primeira linha, e aí isso vira um M, se você olhar o campo de cima, e a parte da frente, um 2-3. E aí vira um W, a parte da frente da equipe. Então fica ali um 3-2-2-3, né? Ou 3-2-5, que as equipes hoje usam muito para atacar. Dá? Claro que dá. Eu particularmente acho muito vantajoso quando você consegue coordenar, Bernardo, o 3-2-5, ou que queira chamar aí com WM, né? Porque contra as marcações por zona, da forma como elas são utilizadas hoje, contra 4-4-2, você tem muita vantagem, porque você tem vantagem na primeira saída, você tem três jogadores para sair, e aí podem ser 2 zagueiros e um lateral, 2 zagueiros e um volante, ou 3 zagueiros contra 2, para você sair com a bola limpa, e você tem 5 jogadores em cima da última linha do adversário. Então, quando está bem coordenado, isso é uma coisa muito importante. E sim, está escrito aí Jorge Sampaoli, né? Que o Paulo colocou. E acho que o Sampaoli foi ali talvez o primeiro que estruturou, né, no Atlético em 2020 essas formas de atacar, né? O 3-2-5, 3-1-6, 2-3-5, que colocavam muitos jogadores em cima da última linha do adversário de maneira bem coordenada. Então, acho que ele teve uma influência grande, sim, para poder trazer essas ideias um pouco mais forte aí para o futebol brasileiro. Você falou do 2-3-5, a pirâmide invertida, né, Zago? Eu vi o Domi fazendo isso no Flamengo num jogo contra o Atlético Mineiro, cara. Sim, o Domi, né, com a influência guardiolista dele, né, o Guardiola adora, né, Bernardo, fazer esse tipo de desenho, né, o 2-3-5. Ele começou a fazer isso muito no Bayern de Munique. Na verdade, na fase final de Barcelona, ele começou já a utilizar. Se você lembrar, na reta final dele de Barcelona, o Guardiola já usava muito o Daniel Alves como um ala e o Abidal como um terceiro zagueiro para fazer saída. Porque ele já estava começando muito a amadurecer essas ideias de ter um losango por dentro com 3 zagueiros e ter alas, como os holandeses faziam, como o Van Gaal fez no Ajax, lá nos anos 90, né, que era um 3-4-3 com um losango no meio, um quadrado. E o Domi traz essa escola do Guardiola. E no Bayern de Munique, né, para quem leu ali o livro confidencial do Guardiola, aquele da capa vermelha, você deve ter aí do seu lado, né? Tô vendo que você está indo buscar isso, esse daí. Ele fala, né, que a grande preocupação dele quando ele foi para a Alemanha eram os contra-ataques na Bundesliga. E para poder travar esses contra-ataques, ele começou a pensar em alternativa, que foi quando ele começou a utilizar muito o lateral por dentro, porque ele usava os laterais para construir, para fazer saída, e a partir do momento que os laterais construíam, eles conduziam a bola, eles levavam a bola até o campo de ataque e passavam a bola para os atacantes, para os meias, eles passavam a fazer uma linha ali junto com o volante, essa linha de 3, a segunda linha, né? Os 2 laterais e o volante, para poder justamente pressionar a primeira saída do adversário, caso ele recuperasse a bola, e impedir os contra-ataques. Então, essa ideia do Domi provavelmente tem uma influência muito grande desse convívio com o Guardiola, no intuito de eliminar ali os contra-ataques do adversário, né?